Olá, turminha, bom dia, bem-vindos à nossa aulinha de hoje, quinta-feira. Na nossa aulinha de hoje, iniciamos com artes, muito bem. Depois vamos para português. E quem quiser começar com português, comece e depois vai para artes, tá bom? Mas vamos iniciar aqui com a disciplina de artes. Hoje, vamos falar sobre a linha e como a linha ela é importante dentro da arte, né? Como nós podemos fazer obras de artes lindas usando a linha. Vamos então acompanhar a importância da linha. Vocês sabiam que a linha, assim como o ponto, é um elemento essencial na composição visual? O que é isso, né? Quer dizer que a linha, ela é muito importante para a criação de obras, né? A composição visual se refere a nós conseguirmos ver, a conseguirmos enxergar essa obra que vai ser feita a partir das linhas. A linha ela está presente em nossa vida e em todas as coisas que estão ao nosso redor, especialmente na natureza. Vocês já pararam para pensar numa folha de árvore? Já olharam direitinho para a folhinha de uma árvore? Quantas linhas será que existem nessa folhinha dessa árvore? Já pararam para pensar nisso? Vamos lá, então. Quantas linhas será que ela possui? Várias, não é? Isso, muitas linhas. Os nossos cabelos também são exemplos de linhas. Se são lisos, são linhas retas. Se são crespos, encaracolados ou cacheados, são linhas curvas, onduladas ou espiraladas. A linha é obtida através de infinitos pontos. Também ela pode ser obtida, né, através de um rastro de um ponto. Quando se coloca em movimento, ele forma uma linha. Ou seja, se nós pegarmos o nosso lapisinho, colocar no papel, só tocar no papel, ele vai criar automaticamente um ponto, né? E se nós arrastarmos esse lápis no papel, ele vai estar criando uma linha. Muito bem. Temos também que lembrar que as linhas são diversas. Existe o tipo de linha reta, existe a linha curva, existe a linha espiral, né? Então, existem vários tipos diferentes de linhas que nós podemos utilizar. Hoje, nós vamos usar a linha, não é isso, pessoal? Para produzir a nossa obra de arte, né? Então, tia dá a sugestão para vocês pegarem várias cores, vários lápis coloridos, canetinha se preferirem, coleção de madeira, vocês vão escolher, ok? Depois que vocês pegarem suas coleções, suas canetinhas, vamos pegar a folhinha em branco e vamos começar a desenhar usando linhas, tá certo? Vamos fazer um desenho cheio de linhazinhas. Olhem para essa florzinha aí, essa folhinha, né? Nós temos o desenho de uma folha e as linhas que fazem o contorno dela. Então, é assim que vocês vão reproduzir a nossa obra da aula de hoje. Tem um exemplo de uma folha e temos também o exemplo da mãozinha. Tá vendo aí? Podem fazer do mesmo jeito, vão fazendo a mão, fazendo os contornos com as linhas. Se as linhas ficarem um pouco longe uma das outras, vocês vão pintar, colorir do jeito que tá aí mostrado na mãozinha, tá bom? Vamos deixar o desenho bem colorido. Usem toda a criatividade de vocês. Terminou o dever? Terminou a sua obrinha de arte? Vamos pegar então língua portuguesa. Vocês têm aí, né, o textinho que tia já entregou a vocês na salinha de aula, muito bem. Então, agora vamos acompanhar a leitura do texto e iniciar a atividade, certo? Vamos lá, prestem atenção à leitura do texto. O menino que aprendeu a ver. João vivia espantado. Que mundo mais engraçado! Quanta coisa há no mundo! A coisa que a gente entende e a coisa que a gente não entende. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras João entendia, mas havia outros sinais que Joãozinho não sabia. O que seriam? João olhava e viu uma porção de desenhos. Um dia, a mãe do João disse para ele: "Meu filho, você precisa ir para o colégio, aprender a ler, aprender todas as coisas." "Mas, mãe, que coisas?" "As letras, João, os números. Você vive perguntando coisas." No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. A professora era uma moça alta, de óculos redondos. Ela mostrava às crianças uns cartazes coloridos. Quando João saiu da escola, que surpresa!
Na rua, nas placas, nos cartazes, estava pintado o desenho da professora. Em casa, no jornal que os pais do Joãozinho liam, na caixa de sabão, na pasta de dentes, em tudo que João pegava, ele encontrava o tal desenho da professora. João não podia compreender. Será que enquanto eu fui para a escola pintaram todos esses desenhos? No dia seguinte, aconteceu de novo. João foi para a escola. A professora dessa vez mostrou outros cartazes e o milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo ia logo aparecendo em tudo que era lugar. João saiu da escola e se punha a procurar. Assim, João viu surgir nas placas e nos pacotes, nos ônibus e nos postes, tudo o que ele aprendia. Até que chegou um dia em que João olhou a placa da rua onde ele morava. E lá estava, Rua do Sol. Unindo aquelas letras, formou-se o nome que João já conhecia, Rua do Sol. E de repente, João compreendeu. Gente, eu já sei ler. E aqui encerramos o nosso textinho. Gostaram do textinho? Entenderam a historinha? João, ele não sabia ler. Mas ele era um menino curioso, então ele via aquelas coisas escritas nos ônibus, nas placas, na rua, e ele queria saber o que era, E ele sempre perguntava à mamãe dele. Um dia a mamãe dele resolveu levar ele para a escola para que ele aprendesse a ler sozinho, E no primeiro dia de aula, que ele foi, a professora ensinou algo novo. A partir dele aprender essa letrinha, então onde ele via essa letra na rua, ele reconhecia, porque ele tinha aprendido essa letra. E com o passar dos dias, com o passar da aprendizagem de João, com várias coisas, várias letras que a professora ia ensinando e ele ia aprendendo, ele passou a juntar as letrinhas assim como a professora ensinava na escola, E um dia ele juntou as letras e percebeu que já conseguia ler, Porque esse é o processo, devagarzinho é que nós vamos juntando letrinha com letrinha para que elas se transformem em palavras. Então, vamos começar agora a nossa atividade? Muito bem. A primeira questão pergunta. Primeira questão. O texto lido foi extraído de que tipo de material impresso? Vamos marcar com um X a resposta correta. Esse textinho foi retirado de uma revista, de um jornal ou de um livro? Ai, tia, muito fácil. É de um livro, é uma historinha. Muito bem. Jornal e revistas, nós geralmente temos notícias. Muito bem. Questão 2. Os participantes de uma história são chamados de personagens, Então, quando nós temos uma historinha, a cada pessoa que aparece, essa pessoa é chamada de personagem. Então, vamos lá. Quem são os personagens desta história? Ah, tia, eu sei. É Joãozinho, a mãe dele e a professora. Muito bem. Podem colocar aí. Joãozinho, a mamãe dele e a professora. Ótimo. Questão 3. Completa os espaços seguindo o texto lido. Então, vamos completar aqui essa frasezinha com as palavras que estão faltando sobre o texto. Aí diz assim, nesse texto é contada a história de um menino, pessoal? A palavrinha que completa aí é de um menino. Nesse texto é contada a história de um menino que vai para a escola. Muito bem, que vai para a escola e começa a aprender a ler. Muito bem, ele começa a aprender a ler. Então, as 3 palavrinhas aí é menino, escola e ler. Muito bem. Questão 4. Assinale um lugar onde a história acontece. Vamos lá, vamos marcar aí onde é que essa história acontece. É no parque? Não. É no cinema? Também não. É no jardim? Não. Se passa na casa do menino? Também, porque lembram que ele olha lá na pasta de dente, se passa na casa do menino. Se passa na rua, também, porque tem várias coisas que ele vê na rua, não é? E na escola também. Então, vamos marcar um X aí, hein? Na casa do menino, na rua e na escola. Questão número 5. Como você explicaria o título do texto? Você daria outro título para essa história? E aí, o que é que vocês entenderam desse título, O título do texto é o menino que aprendeu a ver, Ou seja, ele aprendeu a ler, Então, é assim que vamos explicar o título.
o menino que aprendeu a ler e assim conseguia entender as palavras que ele via na rua. E aí, você daria outro texto, outro título? Tia, eu não daria. Pronto, então deixa desse jeito, tá bom? Então, você vai colocar aí a resposta no número 5, né? Que o título é sobre o menino que aprendeu a ler. Muito bem. Questão 6. Você acha que o menino tinha vontade de aprender a ler? Por quê? Sim, tia, eu acho que ele tinha muita vontade, porque ele sempre ficava olhando para as coisas na rua. Isso, muito bem. É essa a resposta correta. Sim, ele tinha vontade porque ele sempre tentava ler as coisas e perguntava à mãe. Muito bem. Questão 7. O menino achava estranho os desenhos que ele via nos prédios e nas placas. Por quê? Primeiro, porque ele já sabia ler, ou segundo, porque ele ainda não sabia ler. Segundo, né? Vamos marcar o X aí no segundo. Ele achava estranho porque ele ainda não sabia ler. Muito bem. Questão 8. Releia esse trecho da história e responda às perguntas. Aí o trechinho diz: reunindo aquelas letras, formou-se o nome que João já conhecia, Rua do Sol. Letra A. Por que João já conhecia esse nome? Era porque ele morava naquela rua e já sabia o nome da rua, né? Então, vocês vão colocar aí, porque era a rua onde ele morava. Letra B. Quais letras o menino reuniu para ler o nome da rua? Vocês vão escrever, né, as letras R, U, A, né, D, O, S, O, L. Foram essas letrinhas que formam a Rua do Sol, que ele conseguiu ler e viu que era o nome da rua onde ele morava, tá certo? Muito bem, e aqui nós encerramos nossa aulinha de hoje, tá certo? De quinta-feira. Lembrando, se nós usarmos a gramática na sala de aula, tia posta no grupo as páginas que foram usadas, tá certo? E tia hoje não vai mandar dever de casa para vocês, tá certo? Hoje vocês vão ter um descansinho, tá bom? Então, até amanhã. Beijinho. Tchau!